Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje estamos começando uma série de vídeos falando sobre o livro do Apocalipse, não aquele Apocalipse que é apresentado pelo cinema, nas indústrias cinematográficas, que eles têm ganho milhões de dinheiro com aquela mensagem, não aquilo, muito menos as novelas apresentadas na televisão. É o livro do Apocalipse, como foi escrito pelo apóstolo João. É uma série de vídeos, roda a vinheta e vamos ao primeiro vídeo. Apocalipse Eschaton, a descoberta do fim. Seja muito bem-vindo a essa jornada em busca pelo conhecimento das profecias do último livro da Bíblia, o Apocalipse. Lembrando a você que, em virtude de haver um conteúdo muito rico e extenso, a didática aqui empregada foi dividir o tema em partes para facilitar o aprendizado. Nesse primeiro vídeo, que é a introdução da série Apocalipse Eschaton, iremos falar sobre o seguinte. Primeiro, as duas linhas de interpretação das profecias. Segundo, os três métodos mais utilizados pelos teólogos, a partir de quando os capítulos e versículos foram introduzidos nesse livro. Número 4, a estrutura organizacional do livro de Apocalipse utilizada por João. E número 5, as duas grandes divisões do Apocalipse, que são porção histórica e porção escatológica. E esse estudo irá facilitar responder a seguinte pergunta: quais das profecias desse livro ainda estão no futuro? É possível você determinar essa resposta através desse método. Vamos conhecer agora alguns métodos de interpretação, melhor dizendo, das profecias do Apocalipse, para entender um pouquinho melhor sobre esse último livro da Bíblia. Há duas linhas básicas de interpretação das profecias apocalípticas. Primeiro, a linha não histórica e, segundo, a linha histórica. A linha não histórica, para aqueles que nunca estudaram sobre isso, o nome já está dizendo, não há espaço para um significado histórico das profecias. E o livro de Apocalipse seria apenas uma representação mística de lições espirituais e morais. Quem defende muito essa linha de interpretação não histórica é o idealismo. O idealismo é uma forma de espiritualização da profecia, extraindo dos quadros apocalípticos realidades evangélicas, podendo ser aplicadas a todas as épocas com o intuito de fortalecer o povo de Deus diante das dificuldades e provações. O idealismo não acredita que nas profecias do Apocalipse há fatos literais a ocorrer em alguma época da história. Apesar de, em parte, fazer sentido dizer que as profecias do Apocalipse possuem um caráter espiritual e conter uma mensagem aplicável a todas as gerações e épocas, que é verdade, não podemos descartar o sentido fundamentalmente histórico das profecias, pois, logo no primeiro versículo do Apocalipse, encontramos a frase as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. Ora, o desenrolar da profecia ocorre em eventos históricos ao longo do tempo. E, em virtude disso, descartar a história do momento da interpretação seria, no mínimo, leviano. Vamos analisar agora a segunda linha de interpretação, a linha histórica. Essa linha de interpretação é basicamente dividida em três métodos: o preterismo, o futurismo e o historicismo. O grupo que defende o preterismo afirma que o Apocalipse relata apenas acontecimentos do passado e da época de João. Já o grupo que defende o futurismo crê que a maior parte das profecias do Apocalipse se cumprirá no futuro. Os futuristas são classificados em duas categorias: extremos e moderados. Os futuristas moderados são bem mais cautelosos concernentes à interpretação profética. Já os futuristas extremos possuem um sistema muito rígido de interpretação. Talvez você já deva ter ouvido falar neles. São mais conhecidos como pré-tribulacionistas, por acreditarem que a igreja será arrebatada secretamente antes da grande tribulação, e também são conhecidos por dispensacionalistas, por acreditarem que Deus vem tratando o homem ao longo do tempo em dispensações e que atualmente estamos vivendo na dispensação da graça. Vale dizer que este grupo, os futuristas dispensacionalistas ou pré-tribulacionistas, é o que mais tem influenciado as futuristas, e futuristas
está o grupo que defende o historicismo, que acredita que o apóstolo João falou de cenas relacionadas aos seus dias, mas também de fatos que ocorreriam no futuro. Penso que esse terceiro grupo, os historicistas, estão com a razão, pois foi dito a João o seguinte: escreve, pois, as coisas que vistes e as que são, ou seja, aquelas coisas da época de João, e as que hão de acontecer depois destas, ou seja, as que se encontravam no futuro. Apocalipse 1, verso 19. Agora vamos falar sobre historicismo na modalidade recapitulação. Dentro do historicismo há uma modalidade chamada recapitulação. Essa é a modalidade mais antiga do historicismo, que, além de utilizar a história como auxiliar para comprovar as profecias bíblicas, também entende que há no livro do Apocalipse muitas profecias que descrevem os mesmos eventos várias vezes, de perspectivas diferentes. Ou seja, há várias séries em suas divisões que nada mais são que diferentes quadros do mesmo conjunto de eventos. Resumidamente, o princípio é o seguinte: para um mesmo evento histórico pode haver mais de uma profecia. Falemos agora sobre a estrutura organizacional do Apocalipse, que é o coração da introdução de hoje. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha o livro de Apocalipse difícil de entender? Sim ou não? Acha ele um tanto desorganizado? Você já fez a seguinte pergunta a si mesmo: como eu vou conseguir entender esse livro que mais parece um quebra-cabeça cheio de figuras esquisitas? E se eu disser para você que o Apocalipse é um livro muito bem organizado? Você acreditaria? Pois é verdade. A questão é descobrir o tipo de estrutura literária usada por João para escrever o Apocalipse. Sabe qual estrutura ele usou? O quiasma, isso mesmo. Mas o que vem a ser quiasma? Vejamos umas das definições da palavra quiasma ou quiasma no masculino. Estrutura em que as palavras da primeira frase são repetidas na segunda, mas com a ordem inversa. Vamos ver um exemplo ou alguns exemplos de quiasma. Voava e zumbia, zumbia e voava. Outro exemplo: vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. E um outro exemplo: há pessoas que não comem para viver, mas vivem para comer. São apenas 3 exemplos de quiasma. Agora, o que é um quiasma bíblico? Ora, é um recurso literário antigo, utilizado pelos antigos escritores hebreus para apresentar uma mensagem de natureza profética. Isso mesmo, muitos escritores proféticos eles usavam desse recurso. Vejamos um exemplo. Isaías 6, verso 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Lendo assim apressadamente, você talvez não percebeu o quiasma bíblico que está nesse texto. Porém, vamos arrumá-lo de uma outra forma a fim de que você enxergue o quiasma. A1. Torna insensível o coração desse povo. B1. Endurece-lhe os ouvidos, na linha C1, e fecha-lhe os olhos. C2, para que não venha ele a ver com os olhos. B2, a ouvir com os ouvidos. E A2, e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Você percebeu que nessas 6 linhas, elas formam pares? A primeira linha forma par com a sexta, que aqui damos os nomes de A1 e A2. A segunda linha faz par com a quinta, que aqui damos os nomes de B1 e B2. E a terceira linha forma par com a quarta, lá no centro, que são C1 e C2. Agora vamos mostrar o Apocalipse na forma da estrutura literária conhecida como quiasma, que foi assim que ele foi escrito, formando uma lista dupla de temas correlacionados, onde a ordem da segunda lista faz antítese ou contrária à ordem da primeira lista. Para entendermos melhor o quiasma do livro do Apocalipse, começaremos mostrando um paralelo entre o prólogo, que é a sua introdução, e o epílogo, que é a sua conclusão. Lá no prólogo temos testemunha de Jesus. Lá temos eu, Jesus, enviei esse testemunho. Lá no prólogo, bem-aventurado aqueles que leem, capítulo 1, verso 3. Lá no epílogo, bem-aventurado aquele que guarda, no 22:7. Lá no prólogo tem, eis que vem com as nuvens, Apocalipse 1, verso 7. Lá no epílogo, no final, eis que venho sem demora, Apocalipse 22, do verso 12 e verso 20. Lá no prólogo temos a introdução, eu sou o Alfa e o Ômega, no capítulo 1, verso 8. Lá no epílogo,
diz, eu sou o alfa e o ômega, no capítulo 22, verso 13. Apenas um exemplo. Vamos dar outro exemplo de quiasma no Apocalipse. Esse exemplo pode se notar nas semelhanças entre o primeiro grupo profético, que vem logo após o prólogo, que são as cartas às 7 igrejas, e o último grupo profético antes do epílogo, que mostra a Nova Jerusalém. Vamos fazer um paralelo entre esses dois aqui. As 7 igrejas, capítulo 1, verso 10 a 3, 22, faz uma antítese com a Nova Jerusalém, do capítulo 1, verso 9 a 22, 9. Cristo aconselha a sua igreja, que se encontra em guerra e espalhada em várias cidades, aqui nas 7 igrejas. Lá, no grupo A Nova Jerusalém, Cristo recompensa a sua igreja, que agora desfruta a paz e se encontra reunida numa só cidade. Observe agora, Cristo caminha entre 7 candeeiros, aqui no primeiro grupo, capítulo 2, verso 1, e lá no outro grupo, Cristo é a lâmpada eterna, capítulo 21, verso 23. No grupo da esquerda agora, a árvore da vida é mencionada no capítulo 2, verso 7. No grupo da direita, a árvore da vida é mencionada no capítulo 22, verso 2. No grupo da esquerda, melhor dizendo, temos a porta aberta, no capítulo 3, verso 8. E lá no grupo da direita, portas que jamais se fecham, no capítulo 21, verso 25. No lado esquerdo, no grupo da esquerda, Cristo assenta-se no trono do Pai, capítulo 3, 21. E no grupo da direita, o trono de Deus e do Cordeiro, capítulo 22, verso 1 a 3. E no da esquerda temos a Nova Jerusalém, desce dos céus, capítulo 3, verso 22. E a Nova Jerusalém também desce dos céus, no 21, verso 10. Temos no grupo da esquerda, venham sem demora, capítulo 3, verso 11. E venham sem demora, no capítulo 22, verso 7. Talvez você esteja com a seguinte interrogação em sua mente. Por que as divisões de cada parte do quiasma não correspondem a uma sequência dos capítulos do livro do Apocalipse? Eu digo para você por 2 motivos. Motivo número 1, o método literário escolhido pelo escritor bíblico, lembre-se disso, nunca pode ser mais importante que a sua mensagem. Por isso, as semelhanças não são cegamente precisas, mesmo porque estamos falando de similaridades dentro de um estilo literário e não similaridade mecânica ali engessada. O segundo motivo é o seguinte: o sistema que se vê hoje de divisão do livro de Apocalipse em capítulos não fora criado por João, você sabia? A propósito, o Apocalipse foi escrito por volta de 95 depois de Cristo e não era dividido em capítulos, muito menos toda a Bíblia. Nem Apocalipse, nem a Bíblia toda. Os capítulos só vieram a existir cerca de 1000 anos após a morte desse apóstolo. Muito bem. Os versículos, conforme hoje a gente conhece, só surgiram depois de mais de 1450 anos do livro de Apocalipse ter sido escrito. Agora, uma pergunta que muita gente gostaria de saber. Quais, dentre todas essas profecias do Apocalipse, ainda faltam se cumprir? Tem muita gente querendo saber o futuro, não é? Bem, para tentarmos começar a responder essa pergunta, se faz necessário montar um diagrama completo, com todos os quiasmas do Apocalipse. Daqui a pouco, aguarde, iremos analisar esse formidável quiasma, esse formidável diagrama. Já mostramos que as 7 igrejas formam par com a Nova Jerusalém. Nas 7 igrejas, Cristo aconselha a sua igreja, que se encontra em guerra e espalhada em várias cidades. Já falamos que a Nova Jerusalém, Cristo recompensa a sua igreja, que agora desfruta a paz e se encontra reunida numa só cidade. Vejamos outro par, os 7 selos formam par com o milênio. Nos 7 selos, Cristo protege o seu povo afligido. Já no milênio, Cristo entroniza o seu povo ressuscitado. Outro par interessante são as 7 trombetas, formando par com as 7 últimas pragas. Nas 7 trombetas vemos juízos severos que advertem o mundo. Já nas 7 últimas pragas temos juízos extremamente severos que punem o mundo. Vamos ao último par agora. O grande conflito forma par com a queda de Babilônia. No grande conflito temos as provações da mãe genuína e de seus filhos. Já na queda de Babilônia vemos a queda da falsa mãe. O doutor em História Eclesiástica pela Universidade de Chicago, Mervyn Maxwell,
ele conseguiu perceber no Apocalipse que há um quiasma formidável e que o mesmo estaria dividido em 4 pares de quadros proféticos, totalizando 8 divisões, sem contar, obviamente, com o prólogo e o epílogo. Se juntarmos todas essas divisões, perceberemos que dentro do quiasma do Apocalipse, as profecias estão estruturadas em 2 grandes grupos. Segundo o Dr. Maxwell, o primeiro grupo pode perfeitamente ser denominado como porção histórica e o segundo, porção escatológica. A palavra escatológica, ela é originária da palavra grega eschaton, se escreve eschaton, que significa fim. Inúmeros teólogos entendem que o sentido geral dessa palavra quer dizer aquilo que tem a ver com o fim do mundo. Vamos ver agora essas 2 grandes divisões, a porção histórica e a porção escatológica, com suas 8 divisões internas, em um único diagrama, para tentarmos responder a pergunta formulada anteriormente. Você está lembrado? Quais dentre as profecias do Apocalipse faltam se cumprir? Olhando bem para as 2 porções, podemos perceber que todas as 4 divisões da direita, ou seja, da porção escatológica, ainda se encontram no futuro. E por que dizemos isso? É simples. Olhando da direita para a esquerda, podemos fazer as seguintes afirmações. Na divisão A2, a Igreja de Cristo ainda não foi recompensada e nem a Nova Jerusalém desceu do céu. Na divisão B2, o tão esperado milênio ainda não chegou. Na divisão D2, Babilônia espiritual, a falsa mãe, ainda não caiu. E na divisão C2, você há de convir que as 7 últimas pragas ainda não ocorreram. Então, podemos ratificar o que foi dito anteriormente, que toda a porção escatológica ainda está no futuro. Você poderá então indagar, quer dizer que as 4 primeiras divisões, A1, B1, C1 e D1 de toda a porção histórica já se cumpriram? Calma, eu não disse isso. Verdade é que nem todo fato histórico aconteceu. Nem todo fato relacionado a essa porção histórica já aconteceu. Porque grande parte da porção histórica tem a ver com a Igreja de Deus aqui na Terra e sua jornada até a volta de Cristo. E sabemos que o retorno de Cristo a essa Terra ainda não ocorreu, está no futuro. Para se ter uma rápida ideia, podemos afirmar, por exemplo, o 7º selo, a 7ª trombeta, bem como aquelas cenas finais da divisão do grande conflito, mesmo fazendo parte da porção histórica, atinge seu clímax no fim dos tempos e se desenrola numa perspectiva escatológica. Bem, esse vídeo foi apenas a introdução do tema Apocalipse Eschaton, a descoberta do fim. Nos próximos vídeos, iremos começar a dissecar cada uma daquelas 8 divisões que foram aqui expostas. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, o grande conflito, 7 últimas pragas, queda de Babilônia, milênio, Nova Jerusalém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fica com Deus e dá só uma olhada no que vem por aí nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos, tudo sobre as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os 7 selos do Apocalipse. Quem são essas figuras encontradas em animais coloridos? As 7 trombetas do Apocalipse. O que significa cada um dos seus toques? Tudo isso e muito mais no seu canal Tempo Inteligente, apresentando a série Apocalipse Eschaton, uma descoberta do fim.